Nossa população está envelhecendo. Em 2050 seremos muito mais idosos do que os jovens, né? E hoje é o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência Auditiva. Mas por que você está falando de envelhecimento? Porque a gente também vai perdendo a audição conforme o tempo vai passando. Essa data é importante para que a sociedade entenda cada vez mais a necessidade da inclusão das pessoas surdas no mercado de trabalho, no convívio social, na mídia e na regulamentação de políticas públicas que beneficiem quem convive com a surdez. E geralmente a perda auditiva é uma consequência do envelhecimento. Para falarmos mais sobre esse assunto, estamos hoje com o otorrinolaringologista, Dr. Fernando Balsalobre, que já está aqui. Aliás, bem equipado, cheio de coisas para mostrar para a gente. São novidades, porque o mundo não para, né? Toda hora tem tecnologias novas. Pois é, Cláudia. Graças a Deus a gente tem, com as inovações tecnológicas, cada vez mais podendo oferecer tratamentos adequados para os nossos pacientes que têm perdas auditivas, né? Bom, seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito tempo Sempre que um grande você não prazer. vinha ao programa, né? Pois é, sempre um Agora grande que prazer. bom. E a gente precisa lembrar, claro, das pessoas que nascem com a surdez ou que desenvolvem ainda no começo da vida, né? E aí é importante que a gente tenha esse olhar e que a gente tenha políticas públicas para elas. Mas a gente também precisa entender o que é que a gente precisa fazer para evitar, porque a gente consegue evitar. Com certeza. Nós temos aí várias maneiras da gente prevenir ou, se não atenuar, as consequências de uma perda auditiva, evitar com que desenvolvamos perdas auditivas, né? As estatísticas falam que aí até 2050 nós teremos 2,5 bilhões de pessoas com perdas auditivas ao redor do mundo. Isso a gente está falando de 1 a cada 4 pessoas com algum grau de perda auditiva. Não só decorrente da própria tendência de longevidade da nossa população, mas também por conta de falhas com que nós mesmos fazemos para evitar com que nós tenhamos aí perdas auditivas. Ou seja, a né? gente está fazendo coisa errada, está fazendo o que não se deve fazer. Justamente. O que de mais grave nós estamos fazendo que prejudica o nosso ouvido? Acho que de longe a gente não está tendo uma preocupação com exposição a ruídos muito altos por um tempo muito grande, né? Então esses dispositivos que nós temos hoje facilmente acessíveis com esses fones de ouvido, eles vão, principalmente os nossos jovens, né? É uma geração que está fadada a, num futuro próximo, ter problemas importantes com a audição. Agora, a gente fala isso, eu estou aqui há 14 anos. Há 14 anos a gente fala isso. E há 14 anos, adultos que assistem ao programa, são poucos os jovens que assistem ao Vida Melhor, ouvem e passam essa informação adiante. E os jovens, cabeçudos, eu tenho que falar assim, continuam abusando dos fones de ouvido. Então, gente, eu não sei o que a gente tem que fazer, porque você disse uma coisa muito séria. Eles estão fadados a serem idosos surdos. Exatamente. Isso tem uma implicação de convívio social bastante dramática, né? Nós sabemos hoje que uma das principais causas de isolamento social e depressão no idoso está associada às perdas auditivas. E mais recentemente, doenças demenciais com início precoce de uma maneira mais agressiva também se associam com aqueles pacientes que não fazem uma atenção, não dão uma atenção à audição como deveriam dar, né? Pois é, isso é muito sério. Agora, as pessoas que já têm uma perda auditiva leve, elas gradativamente vão ter piora ou não? Eu estou vendo aqui que tem alguns dispositivos. Eles podem ajudar? Pois é, não necessariamente as perdas elas são progressivas, elas podem ou não ser progressivas. Por isso que uma avaliação com médico otorrinolaringologista, acompanhamento multiprofissional com fono também, para a gente fazer o monitoramento dessas perdas auditivas é tão importante.
que mesmo perdas leves, a depender das frequências que elas acometem, elas podem ter impacto na nossa qualidade de vida e no nosso convívio também. Então não é porque é uma perda leve que não necessita ser, às vezes, tratada com uma prótese auditiva, e nós temos aqui uma gama gigantesca de possibilidades de tratamento das perdas auditivas, seja para perdas leves a moderadas como os aparelhos auditivos, ou seja através do implante coclear, que são esses dispositivos cirurgicamente implantados, né? E que eles têm como objetivo tratar aquelas perdas severas a profundas. Quem pode fazer um implante coclear? Que tipo de situação de surdez? Que grau? Legal. Então, o implante coclear, ele é um dispositivo, grosso modo, utilizado para quando esses outros dispositivos, eles não dão mais conta do recado, falando de uma maneira mais informal, tá bom? Então, aquele paciente que tem uma perda auditiva e o aparelho auditivo ele não dá uma potência suficiente para essa perda auditiva, depois de uma série de avaliações das condições do paciente, das características da perda auditiva, do tempo de privação, por isso que não é uma avaliação que chega no consultório, não, vai fazer implante coclear. Existe toda uma avaliação, uma individualização desses pacientes, e para esses pacientes que têm uma perda profunda e severa, o implante coclear pode ser uma opção. Mas a pessoa precisa ter um pouco de audição. Uma pessoa... Não. Uma pessoa completamente surda, ela pode voltar a ouvir com o implante coclear? Com certeza, com certeza. E é justamente essa a indicação principal dos implantes cocleares. São para essas perdas profundas, né? Surdez total que a gente fala. Precisa ser um paciente jovem? Não necessariamente. Fiz recentemente um implante coclear em um idoso de 87 anos, né? Então, se ele tiver um status clínico, que eu falo, ele tiver condições de ser submetido a uma cirurgia, que acaba não sendo tão invasiva, é uma cirurgia extremamente segura, ele tiver condições clínicas para fazer e uma indicação audiológica para esse implante, pode ser perfeitamente realizado. Nós fazemos desde os 6 meses de idade até que esse paciente, na idade, não existe uma idade limite. E como é que é a qualidade auditiva de quem ouve através do implante coclear? Interessante essa pergunta. Nós temos a condição de perguntar isso para pacientes que nasceram com uma audição normal e que por algum motivo eles passaram a ter uma perda importante da audição e foram submetidos ao implante coclear. O nosso cérebro ele é muito plástico, então no começo o estímulo auditivo, esses pacientes relatam que é um som um pouco mais robotizado, um pouco mais metalizado, mas que ao longo das programações que o fono vai fazendo, ele vai se tornando cada vez mais natural. Então o cérebro ele tem essa capacidade de se ajustar, tornando aquele estímulo cada vez mais natural e mais harmônico no dia a dia, né? Porque, olha, o que eu ouço de pacientes que usam, por exemplo, os aparelhos auditivos, é de que é ruim. Uhum. Eu não tenho ninguém, assim, meu pai usa um aparelho auditivo desses mais modernos e mais caros que existem no mercado, tem um compadre também que usa, e eles sempre falam assim, tá, é melhor do que ficar sem ele, mas não posso falar que é bom. A minha dúvida é, o implante coclear é muito melhor, é superior ao aparelho? Não é. A gente está falando de indicações diferentes para perdas auditivas diferentes, né? Então, as próteses convencionais, elas têm um estímulo mais natural do que o implante coclear, tá? O que acontece na maioria das vezes, uma das maiores condições do paciente deixar de usar um aparelho auditivo convencional como esse é uma regulação inadequada desse aparelho. O aparelho auditivo ele não é igual um óculos, que a gente coloca, faz o grau e sai usando e muito obrigado, não volto mais, volto se piorar a minha visão. O aparelho auditivo não. O aparelho ele tem que ter uma equipe muito bem treinada para fazer uma regulagem, é todo um processo de ajuste fino. Eu falo que é igual um carro de Fórmula 1. Não adianta você
colocar ele para correr. Tem toda uma regulagem até ficar bem adaptado. E os recursos tecnológicos que esses aparelhos têm hoje, eles conseguem cancelar ruído, se ajustar ao ambiente que o paciente está. Então, cada vez mais, nós temos uma possibilidade de conforto para esses pacientes. Então, o que eu concluo é que muita gente que tem um aparelho auditivo está sendo negligente nas visitas ao fonoaudiólogo. Justamente isso. Ah, Perfeito. puxão de orelha para vocês que usam o aparelho e andam reclamando. Há quanto tempo você não vai ao fonoaudiólogo, à sua fonoaudióloga? Deveria fazer uma visita a cada quanto tempo? Olha, isso depende muito, né? Esses aparelhos, eles têm que ter uma manutenção e uma regulagem periódica. Geralmente, a cada 6 meses é importante fazer uma visita com a fono e com o otorrino. Por quê? Porque a gente sabe que acumula cera dentro do nosso ouvido. E o acúmulo de cera, com a utilização do aparelho, você pode danificar, entupir essa olivinha que vai vir ao ouvido, inclusive danificando o aparelho. Então essas visitas, elas têm que ser periódicas. Perfeito. Vou fazer o seguinte, abrir para as perguntas, porque eu sei que você em casa tem sua questão, tem o seu caso, né? Envia a pergunta através do Vida Melhor Oficial, que daqui a pouquinho o Dr. Vassalobri responde pra gente. Combinado? Combinado. Vida Melhor Oficial. Pode mandar a pergunta, eu venho já já. Aí a gente já vai resolver esse problema em relação à qualidade da sua audição. Aqui, já com o doutor, otorrinolaringologista, falando sobre perda auditiva, né? E até sobre surdez, lembrando que hoje a gente tem soluções como o implante coclear. E aí eu pedi para a gente abrir para as perguntas, porque eu quero que você seja atendido. Então, o Kaique Antônio já mandou a pergunta dele. Diz assim, jogo muito videogame e fico de fone grande parte do dia. Isso pode afetar a minha audição? O que devo fazer? Então, são duas condições que nós temos que nos atentar. Então, primeiro é a intensidade que você está utilizando esses fones de ouvido e o tempo que você está usando. A recomendação é não extrapolar 80 decibéis. Hoje, os nossos dispositivos móveis, celular, computador, eles já conseguem nos falar quanto de intensidade que a gente está utilizando. Então, não extrapolar 80, 85 decibéis e você dar pausas a cada, pelo menos, 1 hora, de uns 10 minutos, para que você não exceda também o tempo de estímulo auditivo. São as duas principais recomendações. Então, se você utilizar por muito tempo, numa intensidade muito alta, você está fadado aí a ter perdas auditivas. É bom cuidar, né, Kaique? Ontem a gente falou também sobre o excesso de telas, e aí também tem o risco da miopia, e aí também tem outras questões. A gente precisa socializar, precisa ficar ao ar livre, né? Sai um pouquinho do videogame, sei que é difícil para quem ama muito, mas faça esse esforço pela sua saúde, tá? A Priscila Freitas pergunta assim, boa tarde, costumo muito ir a shows, mas sinto muita dor de ouvido depois. Se eu usar protetor auricular, pode amenizar a dor e os danos do volume alto? Então, esse é um sinal que você está exagerando. Quando você vai em um show, em uma balada, que os jovens vão bastante, e eles terminam esses shows, esses eventos, ou com um zumbido importante no ouvido, aquele barulhinho incômodo, né, aquele apitinho, ou com dor, é sinal que você exagerou, sinal que você extrapolou o recomendado, né? Protetores auriculares, eles vão ajudar sim a atenuar a intensidade desse estímulo e também vão proteger o teu ouvido. Perfeito. De repente, ir um pouquinho menos a shows. Pois é. Um pouquinho menos de balada. Gente, a vida ela tem que ser feita com equilíbrio, né? Para depois a gente não se arrepender. Doutor, só para finalizar, uma pergunta que não tem nada a ver com surdez, com audição, mas tem a ver com toda a população. Tá todo mundo com tosse, síndromes respiratórias. E aí eu tenho ouvido falar de coqueluche, aí eu fico pensando, será que está todo mundo com coqueluche e ninguém sabe, porque ninguém faz o exame? O que está acontecendo, hein, a grosso modo? A gente está em um período crítico para as transmissões, principalmente de vírus, entre a população, né?
Agora a gente está saindo desse período entre maio e agosto, setembro, é o período mais crítico, né? Então, os vírus, eles têm uma periodicidade de transmissão, a gente consegue ter esses dados, né? E a qualidade do nosso ar está muito ruim, né? Então, nós tivemos aí, semana passada, São Paulo, como nós fomos campeões do pior ar respirável do mundo, né? Não tem muito o que se comemorar, mas é uma estatística que a gente tem. Pior ar do mundo. Meu Deus do céu. Associado à poluição queimada que a gente está tendo. Então, a recomendação é assim, que a gente faça uma lavagem nasal com soro fisiológico, né, diariamente, que evite ambientes muito poluídos, exposição à fumaça, se for se expor a ambientes muito poluídos, até a utilização de máscara N95 pode filtrar um pouquinho desse ar, mas realmente é uma fase crítica e a população está sofrendo bastante com esses quadros. É importante usar o umidificador em casa? Umidificador, sim, mas não durante a noite inteira, porque você pode umidificar demais aquele ambiente, predispondo ao aparecimento de fungos e ácaros. Perfeito. Dr. Fernando Balsalobre, otorrinolaringologista, está no dr. Fernando Se você precisa marcar uma consulta, 11 9 3765 1080. 11 9 3765 1080. Muito obrigada. Obrigado. Prazer Sempre um recebê-lo. prazer. E até a próxima, viu?